começando aqui. Pode sentar aqui, já faz a oração com o Jefferson. Já ligou? Já fez ao vivo? Já está ouvindo? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus hoje tem uma palavra poderosa para o teu coração, amém? Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, na sua casa. Temos uma palavra poderosa para o teu coração hoje, amém? Então, querido, convido até a honra de estar juntamente com meu amigo Jefferson. Eita glória, hein? Presbítero Jefferson, homem de Deus. Estou aqui convidando. Amados, convida alguém também aí, marca um amigo, amém? Vamos fazer a palavra de Deus ela alcançar o maior número de pessoas possíveis. Vou ter a honra de estar aprendendo um pouquinho mais com esse homem de Deus. Eu creio que Deus colocou uma palavra poderosa no coração dele. Então, queridos, marca um amigo aí, amém? Marca um amigo, compartilha também esta live. Temos que aprender a compartilhar coisas boas, né, presbítero? Verdade, meu irmão. Num tempo que as pessoas têm compartilhado tanta desgraça, tantas coisas ruins, nós somos instrumento de Deus para estar participando e estar divulgando a palavra de Deus, que é isso que é o importante, o que vai trazer esperança para as pessoas, o que vai trazer fé, o que vai trazer uma nova visão, uma nova vida, vai ser a palavra de Deus. Porque o mundo, ele simplesmente quer que a gente fique cada vez mais triste, com cada vez mais medo, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus nos traz esperança. Glória a Deus. Então compartilhe, irmãos. Vamos compartilhando. Você falou, é verdade, Jefferson. O mundo ele vem com distrações. Entretenimentos e distrações que roubam o nosso tempo. Verdade. Só que o interessante dessa quarentena é que Deus está permitindo a gente a ter tempo de buscar, de orar, de se achegar ainda mais a Deus. É verdade. É verdade. E eu creio que Deus colocou algo forte no seu coração aí, varão. Nós vamos estar compartilhando essa palavra aqui, palavra do Senhor, mas primeiro nós vamos estar orando. Amém. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Para Deus te dar graça, sabedoria, unção, para que todo esse povo venha ser alcançado pelo poder da palavra. Amém. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te damos graça, te entronizamos, Senhor, que Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és Deus de perto e também é Deus de longe. Aqui está o Teu servo, Senhor, como ferramenta habilidosa nas Tuas mãos. Te pedimos nesta noite que o Senhor venha usar ele, Senhor, de uma forma como o Senhor nunca usou antes. Que esta palavra, Senhor, venha penetrar no mais profundo e íntimo do nosso coração. Abre, Senhor, o entendimento do Teu servo e desce, Senhor, com a Tua revelação. Desce, Senhor, com o Teu esclarecimento. Traz cura, arrependimento, perdão e misericórdia para com a nossa vida. Porque a Tua palavra diz que ela mesma é remédio para as nações. Fala conosco, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Quer sentar aqui, pessoal? Melhor, né? Vai ficar mais confortável. Só um minutinho, pessoal. Pai do Senhor para todos, glória a Deus, agradeço ao meu irmão, meu querido amigo Jonathan, esse homem de Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração para que eu venha estar compartilhando com vocês. E a palavra se encontra em Atos dos Apóstolos. Quem puder, pegue suas Bíblias, abre em Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 3. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo,
implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso lhe aconteceram. Irmãos, é uma palavra bastante conhecida, mas é uma palavra que nos traz muitos ensinamentos, coisas muito importantes para o nosso dia a dia. Eu aprendo muito com esse texto. Primeira coisa que eu quero deixar para nós, primeira lição que eu quero extrair, é que o livro de Atos, ele é uma resposta dos discípulos, dos apóstolos, daqueles homens que andaram com Jesus. Por que é uma resposta? Porque no capítulo de número 28, no versículo de número 18, no livro segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus ele faz uma grande comissão. Ele chama os seus discípulos depois da sua morte e a sua ressurreição, e ele chama os seus discípulos e ele fala para os seus discípulos o seguinte: a partir de agora vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão testemunhar tudo aquilo que vocês viram e ouviram de mim. Eu entendo que o livro do Atos dos Apóstolos é a expansão da igreja, é o início da igreja. E eu entendo também que os evangelhos é a manifestação de Deus corpórea, em forma de Jesus. Jesus ele veio à terra para demonstrar realmente o que Jesus ele quer que a gente aprenda, ele quer que a gente entenda, ele quer que a gente viva. Então, se o evangelho é a manifestação da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos é a expansão, é a continuação daquilo que Jesus começou. Então eu vejo que Atos dos Apóstolos é uma resposta daqueles homens que andavam com Jesus, principalmente para o mundo que o cercava. Sabe o que eu entendo? A primeira lição que eu quero extrair? A primeira lição que eu quero extrair é a seguinte: qual a resposta nós que andamos com Jesus estamos dando neste mundo tão cruel? Qual é a resposta do investimento que Jesus fez por nós, o chamado que Jesus tem em nossa vida? Qual é a resposta que nós temos dado como igreja do Senhor e como pessoa? Eu entendo que o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, eles foram obedientes. Eles simplesmente ouviram a voz de Jesus e eles simplesmente permaneceram. E no capítulo de número 2 veio a promessa. A obediência no capítulo número 1 e a promessa no capítulo de número 2. Precisamos de entender o seguinte, que a obediência, ela sempre vai vir antes da promessa. Tem pessoas querendo ter as promessas, tem pessoas querendo adquirir as promessas, tem pessoas querendo conquistar as promessas, mas não querem obedecer. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos de entender o seguinte, que antes das promessas, sempre vem a obediência. Jesus, ele dá uma direção, e a direção que Jesus dá é a seguinte: vocês permaneçam, até que do alto seja revestido de poder. E o que eles fizeram? No capítulo de 1 de Atos dos Apóstolos, eles permaneceram, eles obedeceram. E no capítulo de número 2, veio a promessa. Quando veio a promessa de Jesus
sobre os seus discípulos, começa a expansão. Ali se dá início à igreja de Cristo. E é isso que a gente precisa se ater, é isso que a gente precisa de entender. Aqueles homens que andaram com Jesus, eles deram respostas positivas para aquilo que Jesus nos havia ensinado. É isso que a gente precisa de entender, que é necessário nós, como igrejas do Senhor, darmos respostas às pessoas e a este mundo sobre aquilo que Jesus tem nos ensinado. Nós precisamos de entender isso, precisamos de ser resposta de Deus para as pessoas, precisamos de ser resposta de Deus na vida das pessoas. Vivemos num tempo de dificuldade, vivemos num tempo de problema, vivemos num tempo de medo, vivemos num tempo de caos. E qual é o papel que nós temos como igreja do Senhor? Levar esperança para as pessoas, levar uma palavra de conforto para as pessoas, dar resposta de Deus para a vida das pessoas, ser resposta de Deus para as pessoas que não conhecem a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus seja louvado. Desde já eu quero mandar um grande abraço para todos vocês que estão acompanhando. Um abraço para a Priscila, um abraço para a Tereza, para a Cláudia Mariano, para cada um de vocês, para o Anderson, para cada um de vocês que estão fazendo parte dessa live. Irmãos, o texto ele nos mostra, ele nos ensina coisas espetaculares, coisas que são simples e ao mesmo tempo nos traz grande crescimento. Precisamos de entender que nós temos que ser respostas para o mundo que não conhece a Jesus. Jesus primeiro nos escolheu. Jesus, depois de nos escolher, Ele nos orienta, Ele nos ensina. Nós caminhamos com Ele. E o mundo precisa de ver resposta na minha e na sua vida. O mundo precisa de ver resposta na minha e na sua família. O mundo precisa de ver resposta na nossa igreja. Precisamos de ser resposta de Deus. Precisamos de ser resposta de Deus. Seja uma resposta de Deus, meu irmão. Vamos refletir um pouco a respeito da nossa vida. Será que nós estamos respondendo segundo aquilo que Jesus ele tem nos ensinado? Será que Jesus ele olha para nós e nos vê como respostas positivas para este mundo tenebroso? Precisamos de entender o propósito ao qual Deus tem para nossas vidas. Precisamos de ser resposta de Deus. Eu aprendo também que esse texto mostra a vida de um homem. Esse homem ele tinha alguns problemas. Esse homem, na verdade, ele era levado todos os dias para a porta do templo. Esse homem era um coxo de nascença. Esse homem diariamente estava naquele mesmo lugar. E aquele homem sempre pedia esmolas. Eu quero refletir um pouco a respeito da vida deste homem. Por quê? Porque eu aprendo muito com esse texto, eu aprendo muito com a vida deste homem. A primeira coisa que eu aprendo é que ele era levado. Aquele homem, ele era levado. Presta atenção. Aquele homem, ele era levado, ele não ia sozinho, ele não tinha capacidade de ir sozinho, ele era levado. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que esse homem dependia das pessoas. Este homem era completamente dependente de homens. A pior coisa na vida do ser humano é depender do homem. E eu não estou dizendo que nós temos que viver uma vida sem precisar de ninguém. Eu não estou dizendo que nós devemos viver uma vida sem ter amigos e sem ter que contar com pessoas para contar. Não é nada disso. A única coisa que eu quero que a gente entenda é que a nossa confiança não pode estar nos homens. Por quê? Porque o homem ele nos decepciona. Porque o homem ele frustra os nossos sonhos. Porque o homem muitas vezes trai a nossa confiança. Muitas vezes arranca a nossa esperança. Eu vejo que este homem ele tinha uma impossibilidade.
e qual a impossibilidade que ele tinha, fazia com que ele fosse completamente dependente de homens. E é isso que a gente precisa de entender, que o problema que aquele homem tinha fazia com que ele se tornava dependente das outras pessoas. Eu entendo que o problema que aquele homem tinha fazia com que ele não conseguisse andar, caminhar com suas próprias pernas. Eu aprendo que aquele homem ele dependia dos outros. Mas por que aquele homem dependia dos outros? Porque aquele homem ele era coxo de nascença. E eu quero que você entenda que aquele homem, ele não ficou coxo, ele não ficou aleijado depois de velho, quando era jovem, quando era criança ou quando era adolescente. O texto deixa bem claro que ele era coxo de nascença. O texto ensina que aquele homem ele nunca havia andado na sua vida. Ele não sabia o que era caminhar. Ele não sabia o que era correr. Ele simplesmente havia nascido sem andar. E sabe o que eu entendo? Que o maior problema é se acostumar com o problema. Como ele era coxo de nascença, ele era acostumado com o problema. E esse problema o havia paralisado. Eu entendo que muitas vezes nós não somos resposta de Deus para esta geração, para este mundo que não conhece Jesus, para este mundo tão cheio de medo, com tantos temores, com tanta incerteza, com tanta insegurança. Eu entendo que muitas vezes nós somos paralisados, porque nós temos problemas e nos acostumamos com os problemas. Os problemas, muitas das vezes, eles vêm nos paralisar. Muitas das vezes os problemas vêm fazer com que a gente permaneça inerte, permaneça na mesma posição, permaneça do mesmo jeito. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que o problema deste homem desencadeou outros problemas. Sempre um problema vai desencadear outro problema. O problema dele ser coxo, dele ser paralítico, fez com que ele passasse a depender das pessoas. Sabe o que eu entendo também? Que para aquele homem todos os dias eram iguais. Por que todos os dias eram iguais? Porque simplesmente ele acordava, simplesmente ele aguardava a vinda de uma pessoa, e essa pessoa levava ele até a porta chamada Formosa. E lá naquela porta ele pedia esmolas. E lá naquela porta ele pedia ajuda. Ele dependia primeiro de uma pessoa para levar, e depois ele dependia de pessoas para ele pedir esmolas, para lhe dar dinheiro, para lhe dar sustento, para lhe dar aquilo que ele necessitava. Vocês entendem que o problema dele não poder andar causou outros problemas na vida dele? E às vezes um problema que tem na nossa vida nos paralisa de tão grande forma, que nos leva a outros problemas. Ele passou a ser dependente das pessoas. O problema dele ser paralítico fez com que ele dependesse de outros. O problema dele não andar, dele não caminhar, fez com que ele dependesse de outras pessoas. E aquele problema, ele era diário na vida dele. Ele não tinha uma perspectiva, ele não tinha um olhar futurístico, ele não tinha a capacidade de enxergar além da realidade que ele estava vivendo. Para ele, o que bastava era acordar, esperar a ajuda de alguém pegar, levar ele
até a porta da igreja, até a porta do templo, e depois ele pedir esmolas, e depois que ele acabava de pedir esmolas, alguém ia, pegava ele e voltava com ele para casa, e isso era diariamente. Todos os dias para aquele homem era igual. Sabe por quê? Porque o problema paralisou ele. O problema tem a capacidade de fazer os nossos dias sem expectativas. O problema tem a capacidade de fazer com que a gente não creia uma visão futurística, uma visão de esperança do amanhã. Nós achamos que todos os dias vão ser iguais. Nós não criamos uma expectativa de que Jesus, de que Deus vai operar algo grande na nossa vida, de que Jesus vai operar algo grande na nossa família, que nós vamos sair dessa posição, dessa situação que nós estamos vivendo e vamos adquirir algo grande para nós, vamos adquirir algo grande para nossa casa, vamos adquirir algo grande para nossa igreja, algo grande para nossa família. É isso que a gente precisa de entender. É isso que a gente precisa de compreender. O problema fez com que aquele homem não tivesse perspectiva futurística. O problema que aquele homem tinha era uma paralisia, ou seja, ele estava impossibilitado de andar. Por essa impossibilidade de andar, ele tinha outros problemas. Primeiro problema, ele precisava dos outros. Segundo problema, todos os dias eram iguais. Ele não tinha uma expectativa. E é isso que a gente precisa de entender. A gente precisa de arrancar os problemas que tem no nosso dia a dia. A gente precisa de arrancar os problemas que nós nos acostumamos com ele. Como eu já disse e vou tornar a dizer de novo, aquele homem ele tinha um problema, mas o problema dele era de nascença. E por ser um problema de nascença, ele não conhecia não ter problema. Tem problema na nossa vida que já tem tanto tempo que a gente se acostumou com ele. Tem problema na nossa vida que já tem tanto tempo que a gente acha que esse problema nós vamos morrer com ele. Mas isso é uma grande mentira, porque aonde Jesus chega, algo acontece. Porque aonde Jesus chega, aquele que está paralítico começa a andar, aquele que está no estado de inércia, aquele que está paralisado começa a caminhar. Por quê? Porque quando Jesus chega, as coisas modificam. E Jesus está chegando na sua casa, Jesus ele está chegando na sua família. Acredite nesta palavra. Hoje é a quarta profética. Hoje é um dia que Deus separou para mim e para você entender que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem cuidado da nossa casa, que Ele tem cuidado da nossa família, que Ele tem feito coisas grandes, por mais que a gente não esteja entendendo, por mais que a gente não esteja vendo. Deus está trabalhando em nosso favor. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aquele homem ele tinha um problema de nascença. Ele achava que ele ia morrer com aquele problema. Ele não tinha uma expectativa. É assim que as pessoas que não têm Jesus vivem. Chega o Covid-19, simplesmente eles acham que é o fim da vida. Simplesmente eles acham que vai acabar tudo, que eles não vão mais ver as pessoas, que eles não vão mais abraçar as pessoas. Por quê? Porque eles não conhecem o dono da vida, porque eles não conhecem aquele que está acima de qualquer problema, porque eles não conhecem aquele que está acima de qualquer circunstância. E qual é o nosso papel como igreja do Senhor? Ser resposta. Precisamos de ser uma resposta positiva. Precisamos de ser uma resposta diária na vida das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Pedro e João, eles estavam simplesmente indo para a igreja, eles estavam simplesmente indo para o templo. E qual era o propósito de Pedro e de João? Ir ao templo para orar. Mas na metade do caminho, ou melhor, chegando no templo, ele viu alguém que tinha uma necessidade. Presta atenção, Deus ele sempre vai colocar no meu e no seu caminho pessoas que têm necessidade, pessoas que vão precisar de ouvir uma palavra que o mundo não tem para dar. Pessoas que vão estar já no final achando que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que a vida dele vai ser daquele jeito o resto da vida. Pessoas que não têm mais expectativa, pessoas que não têm mais esperança.
Era assim que vivia aquele homem. Mas aí chega Pedro e João, homens que andou com Jesus, homens que tinham Jesus andando dentro dele. Eu ouvi uma frase muito linda, e a frase diz o seguinte, que melhor do que nós irmos aonde Jesus foi. Por quê? Porque havia um pastor e o sonho dele era ir para Israel. E simplesmente ele orava todos os dias e pedia: Senhor, me leva à Terra Santa, me leva aonde o Senhor pisou, me leva aonde o Senhor andou. E Deus simplesmente falou com ele: o mais importante, meu filho, não é andar aonde eu andei, mas eu andar aonde você anda. Precisamos de ser resposta de Deus para as pessoas. Tem pessoas que estão com medo, tem pessoas que estão sem esperança, tem pessoas que estão angustiadas, tem pessoas que estão numa calamidade, num caos muito tremendo, e Deus levantou eu e você para nós sermos resposta de Deus para este mundo com tanto medo. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Está entendendo, Luiz Fernando? Está entendendo, Luciene? Está entendendo que nós precisamos de ser resposta de Deus na vida das pessoas? O problema, ele quer nos paralisar. O problema quer nos deixar estagnado. É por isso que muitas das vezes nós temos um problema, e esse problema nos paralisa a nossa vida espiritual. Esse problema, ele toma tanta conta da nossa vida, ele nos consome tanto, que nós deixamos de fazer o papel que nós temos que fazer. E que papel é esse? É levar a palavra de Deus, é levar Deus para as pessoas. Porque a palavra de Deus nos diz que o primeiro propósito que Deus fez, eu e você, é para que a gente se pareça com Ele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. A primeira coisa que Deus fez para mim e para você ser é parecido com Ele, ou seja, aonde a gente chega, a imagem de Jesus tem que chegar. Aonde nós chegamos, Deus tem que estar. E é por isso que muitas das vezes o inimigo, ele vem com problemas na nossa vida. Para quê? Para que a gente não dê essa resposta, para que a gente não seja parecido com Deus, para que a gente não leve Deus às outras pessoas. Mas não importa o que eu e você esteja passando, somos resposta de Deus. Somos resposta de Deus. Glória a Deus. Temos que ser resposta de Deus. A palavra que não quer calar, a pergunta que não quer calar. Nós temos sido resposta de Deus para as pessoas? As pessoas nos olham e veem resposta de Deus. Se não está acontecendo isso, tem algo errado em nossas vidas. Tem algo errado conosco. Precisamos de fazer uma análise, uma autoanálise, e ver o que tem nos paralisado, o que tem nos impedido de proclamar o Evangelho. Aquele homem, ele tinha um problema, e um problema gerou outros problemas. O primeiro problema dependia dos outros, ele era levado. Segundo problema, ele era acostumado com o problema, porque ele era coxo de nascença. Terceiro problema, diariamente, todos os dias, ele estava no mesmo lugar. Ele não tinha perspectiva de coisa diferente, era tudo igual. E quarto problema, ele vivia de forma indigna, porque ele pedia esmolas. Ele vivia de forma indigna, ele vivia sendo humilhado, ele vivia sendo rejeitado. Você está entendendo como que um problema, ele gera outro problema? Você está vendo, por ele ser coxo de nascença, quantos problemas foi acontecendo na vida dele? Por causa do primeiro problema, que era a sua paralisia de nascença, foi desencadeando outros problemas. Você está entendendo que um problema, ele sempre vai chamar outro problema? Você está entendendo que sempre um problema, ele vai trazer outro problema?
É por isso que nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. É por isso que nós, como igrejas do Senhor, temos que entender que muitas vezes o problema, ele quer nos paralisar. Mas o problema, ele não pode nos paralisar. Sabe por quê? Porque nós nascemos com um propósito. Que propósito é esse, irmão Jefferson? Ser resposta de Deus para as pessoas que não conhecem a Deus. Deus vai colocar pessoas na minha e na sua vida. E nós vamos começar a ter um olhar mais detalhado, um olhar mais clínico das pessoas que Deus vai colocar na nossa vida. Hoje a minha esposa falou comigo: Jefferson, você não está percebendo que Deus tem colocado tantas pessoas na nossa vida? E muitas das vezes as pessoas, elas vêm na nossa vida e não conhecem o Deus que nós conhecemos, porque nós não somos resposta de Deus. Precisamos de ser testemunha daquilo que Jesus, ele fez e ele vai fazer, por aquilo que realmente ele é. Precisamos de ser respostas. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Tão simples. Acredito que você já leu, releu, já viu várias mensagens, mas a palavra do Senhor, ela é muito rica. Da mesma forma que ela é muito simples, ela é muito rica. E sabe o que eu entendo? Que Deus, ele usa pessoas imperfeitas para cumprir os seus propósitos perfeitos. Jamais permita que alguém olhe para você, aponte os seus defeitos e você se ache indigno de ser um servo de Deus. Porque Deus, ele não está procurando pessoas perfeitas. Porque se ele estivesse procurando pessoas perfeitas, ele não iria procurar. Porque ele sabe que não iria encontrar. Deus está procurando pessoas com coração contrito e quebrantado. Pessoas que estão dispostas a ouvir a voz do Senhor e buscar uma mudança que só Jesus pode fazer. Deus, ele usou Pedro e João, dois homens, duas pessoas, com os mesmos problemas que nós temos, com as mesmas limitações que nós temos, com as mesmas fraquezas que nós temos. Mas Deus, ele se manifesta na sua grande perfeição através da nossa imperfeição. Entenda, meu irmão. Hoje é quarta profética. E Deus separou este dia para falar para nós que tem coisas na nossa vida que quer nos paralisar. Quer fazer com que a gente não seja resposta para esse mundo. As pessoas têm que olhar para mim e para você, têm que olhar para a nossa família e para a nossa igreja e ver que tem algo diferente, que tem pessoas diferentes. As pessoas têm que ver que na nossa família os filhos continuam respeitando os pais e que os pais continuam dando a vida pelos seus filhos. Precisamos ter resposta para este mundo que diz que não deu certo, separa. Precisamos de mostrar para este mundo que aquilo que não dá certo, quando Jesus entra, Jesus começa a acertar. Pessoas que antes não tinham esperança, começam a ter esperança. Pessoas que antes tinham medo, começam a acreditar. Sabe por quê? Porque eu e você nascemos para ser resposta de Deus. A nossa vida tem que ser uma resposta de Deus para este mundo que não conhece a Deus. Irmãos, propague a palavra do Senhor. Leve esperança para todas as pessoas que estão sem esperança. Leve uma palavra de fé, de ânimo, para aquelas pessoas que estão com medo. Eu participo do grupo da minha família, e no grupo da minha família, infelizmente, a minha família ainda não conhece Jesus. Eles acham que conhecem, mas eles estão presos no medo,
no medo que o mundo está colocando, no medo que o mundo quer que eles acreditem. E eu não estou minimizando o problema que nós estamos vivendo. Eu só tenho uma certeza, que o nosso Deus, Ele sempre tem um propósito para tudo. E nada acontece sem a sua permissão. Deus tem um propósito em tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa vida e na nossa família. Mas nós precisamos de entender, nos posicionar e responder positivamente os propósitos que Deus tem na nossa vida. Aquele homem, eu não sei quanto tempo ele estava naquele estado, mas uma palavra mudou a vida daquele homem. Ele pede a esmola porque ele pediu o que ele queria. O que ele queria? Ele queria esmola. Então ele pediu o que ele queria. Mas Deus deu para ele o que ele precisava. Através da vida de Pedro e João, homens como eu e você, Deus fez com que aquele estado de paralisia daquele homem, que já prolongava por longos anos, para que aquela situação que aquele homem vivia e que ele não tinha perspectiva de mudança, aconteceu algo que ele não esperava. Ele achou que aquele dia ia ser um dia comum, um dia normal. Mas naquele dia, ele encontrou com dois homens que andavam com Deus, que confiavam em Deus e que davam resposta para Deus. E nunca mais a vida dele foi a mesma. O que você está querendo dizer, irmão Jefferson? Eu estou querendo dizer que através da minha e da sua vida haverá cura na vida das pessoas. Eu quero dizer que através da minha e da sua vida haverá novidade. Os dias das pessoas não serão mais iguais. Sabe por quê? Porque eu e você somos resposta de Deus para este mundo caído. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida e pela sua casa. A primeira oração que eu quero fazer é que a gente entenda que nós nascemos para ser resposta de Deus. Precisamos de entender que nós nascemos para ser resposta de Deus. Será que a gente tem vivido dando esta resposta positiva pela expectativa que Deus colocou na nossa vida? Se a gente não está sendo resposta de Deus, tem algo errado na nossa vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro, meu Pai, por cada um que tem participado das lives da igreja, meu Pai. Por cada pessoa e por cada família, por cada vizinho, meu Pai. Senhor Deus, eu faço uma oração dupla, meu Pai. A primeira oração que eu faço é para que a gente, meu Pai, seja agente de milagres na vida das pessoas. Que através da nossa vida, as pessoas venham te conhecer. Os questionamentos que tantas pessoas fazem, que a gente venha ser resposta. E o segundo pedido, meu Pai, que as pessoas, meu Pai, elas encontrem essas respostas na nossa vida. Senhor Deus, não permaneça eu e os meus irmãos da mesma forma. Que a gente viva de uma forma diferente. Uma forma que glorifique o Teu nome. Que engrandeça ao Senhor. Pai amado e Pai querido, venha sobre a nossa vida e nos use para que pessoas que estejam paralisadas, meu Pai, saiam desta posição. Coloque palavras, Senhor Deus, de fé, de esperança. Senhor Deus, palavras de coragem em nossas vidas. E através de nossas vidas,
vidas sejam transformadas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E eu profetizo na sua vida, você é resposta de Deus. Você já é e será a resposta de Deus para muitas pessoas que não sabem o que fazer. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Eu agradeço a participação de cada um de vocês, e deixo um abraço do pastor Samuel e da pastora Rosana a cada um de vocês. Deus abençoe.